Algumas vezes nesse canal eu mencionei a tal santíssima trindade do gênero seinen, que é Berserk, Vagabond e Vinland Saga. E pra você que não sabe o que é seinen, basicamente é um gênero que engloba obras voltadas para o público adulto, ou seja, são mais sangrentas, mais viscerais, abordam temas mais delicados de maneira mais profunda, são obras destinadas a adultos consumir, diferente do gênero shonen, que é o gênero que engloba obras voltadas para o público infantil ou jovem. E nesse gênero estão as obras que todo mundo ama e conhece mais, né? Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, blá blá blá. E essas obras são consideradas a santíssima trindade do gênero porque elas são as mais influentes, mais populares e que revolucionaram o gênero de sua própria maneira. É claro, você pode preferir uma mais que a outra, pode preferir outra obra seinen mais do que alguma dessas, porém não dá para contestar que elas são as mais famosas e mais influentes do gênero. E nesse canal aqui a gente já falou sobre Berserk e Vagabond, mas nunca sobre Vinland Saga. Então hoje a gente vai preencher essa lacuna, mas de uma maneira diferente. No vídeo de Berserk eu exaltei o mangá e falei para você fugir o mais rápido possível do anime de Berserk e das adaptações horríveis que ele tem. E no caso de Vagabond foi um vídeo que eu literalmente fiz para falar para não fazer uma adaptação, pelo amor de Deus. Sendo que nesse vídeo nós vamos falar da primeira temporada de Vinland Saga, que pra mim é uma das melhores já feitas no mundo dos animes, se não a melhor. Porém, não é porque eu vou falar aqui sobre a primeira temporada do anime que automaticamente eu acho a segunda ruim ou o mangá uma merda. A segunda temporada do anime é muito fiel e muito boa, e o mangá nem se fala. Inclusive, o melhor arco de Vinland Saga está no mangá e não na primeira temporada do anime. Porém, essa primeira temporada de Vinland Saga me mexeu de uma forma como poucas obras já fizeram. Eu lembro exatamente quando eu vi. Era uma época que eu tava consumindo anime que nem um doido. E aí eu tava de férias, não fazendo porra nenhuma. E aí eu vi que tinha na Prime Video 24 episódios de um anime sobre viking. Eu falei, interessante. Isso mais ou menos ali no final de 2019, início de 2020. E aí eu lembro que eu comecei a ver o primeiro episódio, deveria ser umas 10 horas da manhã, e vi o 24º, o último episódio, umas 10 horas da noite do mesmo dia. Exatamente, eu vi os 24 primeiros episódios de Vinland Saga em um único dia. Aí vai chegar o otaku maluco falando, mas eu vejo 60 episódios por dia. Pô, parabéns, irmão. Mas a parada é, quando a gente consome essa quantidade não saudável de episódios de uma obra, como por exemplo One Piece, todo mundo que vê One Piece tem um certo momento que consome, sei lá, 40 episódios por dia, entenda que você já tá tão entretido com aquela obra, tão envolvido, que você começa a ver que nem um louco. Mas uma primeira temporada te capturar daquela forma, e eu não tendo conhecimento prévio nenhum do que se tratava, pouquíssimas obras conseguem fazer. E nesse vídeo terão spoilers. É um alerta meio óbvio. Eu até tentei fazer um roteiro que não spoilasse tanta trama, que fosse um pouco mais amigável às pessoas que não viram. Mas para exaltar essa primeira temporada, eu tenho que falar especificamente do início e do final, que pra mim é um dos melhores finais de temporada que já existiram. E não só no anime não, tá? Final de série, final de desenho. Pra mim o final da primeira temporada de Vinland Saga tá top 3 melhores finais que eu já vi na minha vida. Então, esteja avisado. Vinland Saga, a obra-prima de Makoto Yukimura, uma obra que fala sobre os vikings, o que não é um tema muito abordado em animes, especialmente a época onde os países escandinavos que os vikings atuavam em suas guerras contra a Inglaterra, e parte ali na Europa no século IX. E o protagonista dessa série, Thor Sinkar Seu Fim, é inclusive inspirado em um personagem histórico que realmente existiu, um explorador islandês que foi conhecido como ser um dos primeiros a colonizar a terra que hoje é conhecida como Canadá. Mesmo o protagonista sendo Thorfinn, o anime não começa assim. O primeiro episódio do anime é muito bom, porque ele tem o título Qualquer Lugar Menos Aqui. E lembre-se desse título. Nos primeiros minutos, a gente vê um homem chamado Thors enfrentando um exército de inimigos no ano de 987 depois de Cristo. Aí onde a gente vê esse brutamonte matar todo mundo, mas parece que ele faz isso com certa tristeza. Parece que ele já é um guerreiro bem experiente que tá começando a entender o lado ruim da guerra, do sofrimento, da tristeza, e talvez esse orgulho viking que a gente conhece tanto de morrer na batalha, o Valhalla e o caralho, parece que não faz tanto sentido pra ele. E realmente, quando ele é atacado e jogado no mar,
ele mata seu inimigo, mas ao mesmo tempo abandona sua espada e parece fugir do campo de batalha, indo embora e vendo a guerra como ela realmente é. Depois disso, temos um time skip em uma pacata vila na Islândia no ano de 1002, aonde agora sim a gente vê o pequeno Thorfinn e sua família vivendo nessa ilha, com o Thors, aquele personagem que foi já apresentado, sendo o pai do pequeno Thorfinn. E Thorfinn, como um garoto islandês com linhagem viking, um caralho, assim como as outras crianças, já brinca de lutinha e guerrinha e batalhas como forma de brincadeira de criança, exaltando esse lado guerreiro que os escandinavos sempre tiveram. A gente também é apresentado para um personagem também histórico chamado Leif Erikson, que é conhecido como o explorador da ilha, o cara que sai da vila para fazer coisas, inclusive um aventureiro muito credenciado. E ele fala para as crianças a história de quando ele visitou uma terra verde, onde tinha abundância de fauna e flora, e foi recebido por nativos da região, um lugar próspero e limpo, sem as dificuldades que existem nessa parte do globo. Uma terra que ele chamou de Vinlândia, ou Vinland, inclusive o nome do anime vem daí. Depois disso, a gente vê que um homem, aparentemente um escravo, aparece na porta da casa do Thors e do Thorfinn, e nisso Thors acolhe ele e tenta salvá-lo, ajudá-lo de alguma forma. E é importante ver como esse homem é apresentado. Antes, na guerra, matou todo mundo, mas com esse peso no olhar. E agora também a mesma coisa, sendo um cara extremamente bondoso e que não pergunta nem duas vezes antes de ajudar uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tem a marra de alguém que pode te matar com um soco. Enquanto essa trama do escravo tá acontecendo, Leif fala para o jovem Thorfinn a história de seus descendentes, os descendentes deles, né, que vivem na Islândia. Ele diz que as pessoas vieram para a Islândia e formaram suas casas aqui porque eles fugiram da Noruega quando ela foi invadida e dominada por um homem chamado Rei Harald. E o Thorfinn fica muito puto, falando que os ancestrais dele são um bando de desertores fujões, um bando de fraco. Enfim, nesse momento, um homem chega na vila, um homem chamado Halfdan. E esse cara é o dono do escravo que fugiu. Ele descobre que Thors está com ele e fala que o escravo vai voltar com ele. Ele gastou 2 carneiros com ele. Então Thors, ao invés de bater no Halfdan, coisa que ele facilmente poderia fazer, ele fala que ele vai pagar pelo escravo e dá o gado, que ele não tem muito, para o Halfdan, para meio que comprar o escravo dele. Halfdan aceita e vai embora, porém horas depois o escravo morre. E a família do Thor fica puta, caralho, tu gastou nosso gado com um cara que já ia morrer. E o Thor só não fala nada, como se ele sabia que mesmo assim ele fez a coisa certa. Pelo menos agora ele foi enterrado com uma pessoa e tem um pequeno túmulo. Pelo menos em sua morte daremos um pouco de dignidade a essa alma. E nesse momento Thorfinn pergunta pro seu pai sobre a história que ele ouviu do Leif, dos seus ancestrais serem fujões e desertores, e perguntando se isso era verdade pro pai dele. E o pai dele responde que sim, é verdade até onde ele sabe. E o Thorfinn pergunta pro próprio pai, e se a gente quiser fugir daqui, pra onde que a gente vai? E Thors não fala nada, porém você sabe a resposta, que está no título, qualquer lugar menos aqui. Para fugir da guerra e das coisas que vêm com ela, basta qualquer lugar menos aqui. Depois desse evento, os Jomsvikings chegam na vila. Jomsvikings é um bando mercenário viking que era muito famoso naquela época, que inclusive o Thors fazia parte. Aquela briga que a gente viu no início, era ele como um Jomsviking lutando. Eles chegam na vila e quando eles veem o Thors, a primeira coisa que eles fazem é ajoelhar perante a ele. O pessoal da vila não entende, o que dá a entender que Thors nunca explorou esse passado pro resto dessa pacata vila. Então a gente conhece um malandro chamado Floki, comandante dos Jomsvikings, que veio visitar o Thors. Então, em uma conversa, ele revela para ele o seguinte: ocorreu um ataque em uma vila onde a irmã do rei da Dinamarca foi morta, um ataque conduzido pelos ingleses. Com isso acontecendo, o rei da Dinamarca vai agora começar uma campanha contra a Inglaterra. E os Jomsvikings vão se juntar ao rei da Dinamarca nessa batalha. E Floki foi para lá para chamar o Thors para ir junto. Thors inicialmente, obviamente, não quer ir, sendo que Floki diz que ele desertou. Porém, se ele participar dessa guerra, todo o passado dele será
perdoado. Flock faz algumas mais ameaças, como se ele não fizer, ele vai meio que tacar fogo na vila. Então Thor se vê obrigado a ir, levando algumas das pessoas da vila junto nessa campanha. Porém, o Thorfinn, por outro lado, sendo uma criança idealista que quer guerra e o caralho, ele vai até o baú do pai, onde ele guarda suas armas e fica apaixonado com uma de suas adagas. Porém, Thor interrompe ele e diz o que ele vai fazer com essa adaga. A adaga é pra matar. Quem que você quer matar? E Thorfinn, como um garotinho, fala o inimigo. E aí que temos a famosa cena, talvez uma das fases mais famosas da cultura pop hoje em dia: você não tem inimigos. Ninguém tem. Porém, óbvio que Thorfinn, sendo uma pequena criancinha que sabe que guerra é igual a honra e blá blá blá, ele não ouve o pai e vai embora que nem uma criança mimada. Enquanto Thor está se preparando com o resto de pessoas da vila para ajudar os Jomsvikings, a gente vê que Floki está conversando com um líder mercenário chamado Askeladd, e que na verdade tudo era uma balela. O que Floki quer realmente é matar o Thor. Afinal, ele é um traidor da lei marcial dos Jomsvikings, um desertor. Ele tem que morrer, senão isso sujaria a reputação da organização. Thor zarpa com o resto da galera da vila, e quando ele tá passando ali num rio entre montanhas assim, ele é emboscado pelo bando do Askeladd. E vale dizer que Thorfinn estava como um clandestino aí. Ele entrou sem o pai saber e se enfiou no meio dessa merda. Então, emboscados, Thor, o Troll, é obrigado a demonstrar suas habilidades, defendendo o barco e a galera que tá lá. Então ele luta contra o líder do bando mercenário, Askeladd, que também é um guerreiro bastante habilidoso. Eles lutam em uma luta bem épica e muito bem animada, onde Askeladd realmente, apesar de ser um cara meio imoral, parece respeitar Thor e fala que ele é um verdadeiro guerreiro, sendo que Thor fala que um verdadeiro guerreiro não precisa de espada. Até que o bobo do Thorfinn fala demais, meio que dá pala que ele é filho do Thor, e um soldado do Askeladd pega ele de refém. Com isso, Askeladd tem a vantagem e Thor fala para deixar todo mundo vivo, afinal eles só querem ele, não é necessário ter nenhum banho de sangue aqui. Askeladd respeita, então inúmeras flechas são lançadas contra Thor, o Troll, com o seu filho obrigado a ver seu pai morrer na sua frente sem poder fazer nada. Thor, mesmo morto, diz que está satisfeito. Afinal, ele morreu protegendo os outros, poupando a vida dos outros. Então, Askeladd rouba o barco deles, mas deixa a galera viva. Porém, nesse barco, Thorfinn também entrou como clandestino. Afinal, obviamente, ele não vai deixar esse Askeladd se safar tão fácil. Então é aqui que a gente vê a mudança extrema do Thorfinn, dessa criança inocente e idealista, de uma hora para outra, ver como o mundo é de verdade e dedicar sua vida a matar o assassino de seu pai. Thorfinn fica tentando matar o Askeladd de uma relação meio barba branca e ex, sendo que de uma forma muito mais deturpada, obviamente. Porém, para ele poder comer e continuar seguindo eles, ele entra no bando mercenário do Askeladd e começa com muita pouca idade a ser um mercenário, sendo obrigado a matar gente, a entrar em guerras, e com isso ele vai crescendo no bando e criando certa reputação. Afinal, ele é um garoto rápido e muito bom com aquelas adagas que o pai dele disse para ele não usar. Nessa infância retirada dele, enquanto ele tá crescendo nesse bando, tem uma missão específica onde Thorfinn é mandado pelo Askeladd a fazer uma missão de reconhecimento. Eles estão atuando em solo inglês e aparentemente há uma vila próxima que eles podem saquear. Então ele sai aí pra fazer o reconhecimento, já que ele é rápido, ágil, blá blá blá, mas acaba sendo atacado e fica à beira da morte num rio qualquer. E nisso, uma véia e uma garota que estavam indo lavar suas roupas veem Thorfinn praticamente morto no rio. A velhinha, como é uma boa samaritana, uma cristã, que é a religião predominante da Inglaterra, ela acolhe o pequeno Thorfinn mesmo sem saber quem ele é e sabendo que ele tava com arma e tal. Cuida dele, dá comida pra ele, arruma o cabelo dele, trata ele como um ser humano, um tratamento que ele não tinha desde que ele saiu da sua vila. Porém, como ele é um soldado treinado para realizar
ordens, ele realiza sua missão e dá o sinal para atacarem a vila. Ele começa a matar os guardas que tem lá, enquanto a galera começa a invadir, porém ele vê na multidão de pessoas que estão horrorizadas vendo a sua vila prestes a ser destruída, ele vê a velhinha que cuidou dele. E ele fala, não, vocês podem ir, vão embora, fujam, mas ela só fica olhando. Ele entende nesse momento o peso da guerra, da batalha, do sangue que ele derrama, um peso que o seu pai sentia há muito tempo e que fez ele desertar dos Jomsvikings. Ele vai perdendo cada vez mais sua pureza e entrando cada vez mais nesse limbo de um assassino sangue frio que não pode se importar com nada. Thorfinn, depois disso, passa por inúmeras lutas, sempre bom lembrar que ele sempre batalha contra o Askeladd e sempre perde, porque o Askeladd é muito melhor do que ele, até que ele chega aos seus 17 anos de idade. Ele está há 10 anos no bando do Askeladd, ele entrou com 7. Então, o seu bando mercenário vai para Londres para lutar contra um cerco feito por Thorkel, um viking que inclusive lutou ao lado de Thor, o pai de Thorfinn, como um Jomsviking, porém pela diversão e pela alegria da batalha, se juntou aos ingleses, traindo sua nação, para lutar contra os vikings que ele sabia que eram muito mais fortes. Para ele lutar contra inglês seria meio chato. Então a gente vê uma das melhores lutas já feitas na história dos animes, talvez a melhor luta do anime, que é Thorkel contra Thorfinn, mostrando uma representação muito boa de agilidade contra força. Porém, na verdade, Askeladd e o resto foram aí para esse cerco em Londres porque o príncipe Canute, o filho do rei Swen da Dinamarca, está comandando as tropas contra essa investida em Londres, na Inglaterra. E ele também é bem novo, tem apenas 17 anos, igual o Thorfinn, e por ser muito jovem, obviamente ele perde pro exército do Thorkel e é pego de refém. Porém, Askeladd arma um plano e consegue superar as forças de Thorkel e consegue recuperar o príncipe com êxito, ganhando bastante status no exército dinamarquês, passando de um mero grupo mercenário para agora um exército que atua junto com o exército do príncipe. Inclusive, nesse momento, Askeladd pede para ver a face do príncipe, que sempre é escondido por um capacete, mostrando pela primeira vez o rosto de Canute, que tem essa face bem andrógena e delicada, coisa que não se espera de um viking dinamarquês. Depois que eles conseguem realizar esse feito, eles têm que fugir da Inglaterra o mais rápido possível, porque o Thorkel tá vindo atrás. Então eles vão para o país de Gales, que fica ali no Reino Unido, próximo à Inglaterra. E nesse momento, Askeladd faz de Thorfinn uma escolta pessoal do príncipe. E agora começa meio que a relação entre os dois, que é bem engraçada, porque Thorfinn é um introvertido selvagem, extremamente bruto e sem modos e um assassino, e Canute é um introvertido extremamente tímido e fraco, frágil, uma criança que nasceu na realeza, que tá vendo guerra e essa quantidade de sangue agora, e que não tá acostumado a ter esse papel de importância, digamos assim. E eles se bicam bastante no começo. Afinal, pro Thorfinn não é na cabeça dele que alguém com a idade dele seja tão ridículo que nem Canute. E Canute, por outro lado, não entende que alguém da idade dele seja tão selvagem e bruto e tenha a vivência que o Thorfinn tem. Porém, enquanto eles estão em Gales, eles conseguem ver ali o governante da região, onde eles conversam. E então a gente tem um rudimento do passado e da linhagem do Askeladd. Ele não fugiu para Gales simplesmente por fugir, mas também para talvez angariar uma aliança, até porque Askeladd é descendente de uma nobre do país de Gales, uma mulher chamada Lídia, e seu pai é Olaf, um viking dinamarquês que tomou o país de Gales no passado. Com isso, sua mãe sendo, da linhagem real de Gales, ele seria descendente do herói Artorius, uma figura histórica lendária que foi o personagem que inspirou vários contos do rei Arthur, uma figura lendária. E nesse momento, Askeladd também deixa escapar que ele odeia os dinamarqueses. O que é interessante, visto que o bando mercenário dele é totalmente composto por vikings dinamarqueses. Mas é bom você guardar essa informação. Nessas andanças, o laço entre Thorfinn e Canute aumentam, com eles mostrando suas qualidades um pro outro e tudo mais, com eles se dando melhor por causa do contínuo contato, até que o braço direito do Canute, meio que o protetor pessoal dele, que cuida dele desde pequeno, chamado Ragnar, é emboscado pelos soldados de Askeladd. E quando Askeladd aparece, Ragnar
Ragnar tem algo a contar para ele. Askeladd quis matar o Ragnar porque Ragnar prendia muito Canute. Ele era um cara muito coruja, que ficava muito em cima, e isso fazia com que ele perdesse um pouco a liderança e a autoridade e fazia o príncipe parecer fraco. Porém, antes de morrer, Ragnar faz Askeladd jurar que vai proteger o príncipe, assim como ele fazia. E ele também explica um pouco mais da situação política atual da Dinamarca, aonde existem dois príncipes, Canute e seu irmão Harald. E a corte está dividida em quem apoiar, para ser o novo rei. E o rei Swain aparentemente tem um preferido. E ele mandou o Canute com essa pouca idade, com essa fragilidade para a guerra, com o intuito de que ele morresse em batalha e deixasse Harald como o único herdeiro do trono. Então, Askeladd sabe que o rei é o maior inimigo de Canute. Ragnar morre, mas Thorkel está atrás, fazendo com que a galera tenha que se mover rapidamente. E com isso, tem que deixar o cadáver de Ragnar para trás, sem nem mesmo poder dar um enterro digno a ele. E isso faz que Canute fique muito puto, ele não quer deixar o corpo do Ragnar lá. Porém, como eles têm que ir embora, Askeladd dá uma de Tyrion Lannister e dá um tapa no Canute, fazendo ele acordar. E é nesse momento, aliado com a morte do seu cuidador e tal, de alguém próximo, ele começa a entender mais as coisas. Isso vai levar ele a ter um entendimento bem interessante daqui a pouco. Porque agora, mais uma vez, o exército de Askeladd tem que lutar contra o exército de Thorkel que está ainda atrás deles. É também uma luta muito foda e muito maneira, enfim. Porém, dessa luta, a coisa mais importante é que, enquanto a luta está acontecendo, Canute está meio que ali fora, junto com o seu padre, já que ele, apesar de ser um dinamarquês, é um cristão, assim como os ingleses. E enquanto a luta acontece, ele tem uma epifania. O padre diz para ele que o mundo está insano, e ele fala que quem não está insano? Quem é são nessa terra que foi abandonada? Ele começa a entender certas coisas, começa a entender como o mundo é falho. Desde criança ele via no seu palácio traições e conspirações, e agora na guerra ele vê esses homens pobres, miseráveis, lutando com o intuito de irem para o Valhalla, irem para o paraíso deles, enquanto ele sabe que eles estão lutando para alimentar a ganância e a ânsia desses monarcas que ficam nessas paradinhas de traições e conspirações. Ele começa a ver nos vikings pessoas que necessitam de salvação, e agora, entendendo o papel dele nisso tudo, ele aceita que isso é o dever de um rei: salvar os vikings, e se eles não podem alcançar a salvação pela morte, que eles possam ter um paraíso na terra. E mostrando a evolução dele, ele não teme perante a um dos maiores vikings berserkers que tem, e o acalma com as suas palavras de ordem e determinação. E com isso, ele também vai contra o Thorkel quando a batalha já terminou entre os dois exércitos, aonde ele convence o Thorkel de se aliar a ele, e o Thorkel diz que ele quer ver até onde ele consegue ir, e que se ele demonstrar fraco uma vez, ele vai matá-lo. E então, com Canute com seu novo grupo fodão do lado dele, ele, Askeladd, Thorkel e Thorfinn, eles começam a desenvolver uma trama para assassinar o rei Swain, o pai do Canute, que está tramando inúmeras formas de matar o próprio filho. E nesse planejamento, Canute, Thorfinn e Askeladd vão visitar o rei. E nesse momento, quando o rei diz que ali que ele tem que matar ele e tal, Askeladd convence o rei ao contrário, dizendo que as conquistas que Canute conseguiu, botando Thorkel do lado deles de novo, necessitam uma celebração. O rei percebe que Askeladd é perigoso, ele é bom, além de ser um guerreiro experiente, é bom na diplomacia também. Então pergunta o nome dele, com Askeladd falando, o seu nome, Askeladd. E o rei identifica como um apelido, significa coberto de cinzas. Qual é o seu nome de verdade? Askeladd meio que desconversa, é o nome que me chamam, e o rei diz que possivelmente ele é filho de um servo ou uma escrava. E isso mexe bastante com Askeladd. Enquanto eles estão tramando as formas de conseguir matar o rei e tudo mais, afinal o rei concordou em ter uma celebração com a chegada de seu filho príncipe, com o fato dele conseguindo recrutar Thorkel para o exército da Dinamarca de novo, Thorfinn vê que é a hora de desafiar Askeladd mais uma vez. E ele tá confiante que dessa hora ele vai ganhar. Sendo que de novo Askeladd se prova muito melhor. E quando ele derrota ele, ele começa a contar a história do passado
engraçado para todos que estão ouvindo. Askeladd realmente era filho de uma nobre do país de Gales e do Olaf, que era um viking dinamarquês que virou, né, o comandante de Gales por um momento. Porém, ele era um dos muitos filhos bastardos que esses caras tinham, e que na verdade a sua mãe foi reduzida a uma serva/escrava depois da tomada do Olaf. Aliás, dela não era tão aplaudida como se pensava. E ele trabalhava duro, com fogo, e sempre chegava cinzas nele, e por isso ele ganhou o nome de Askeladd, coberto por cinzas. E quando ele tinha 11 anos de idade, a mãe dele simplesmente endoidou e foi contra o Olaf, que estava chegando de viagem, achando que ele era o herói Artorius. Sendo que nesse momento, Olaf, quando vai matar ela, porque para ele é simplesmente uma mendiga, Askeladd protege sua mãe e consegue impressionar Olaf, que ao invés de matar um moleque ou algo do tipo, ele acolhe ele, adota ele como filho que realmente ele é. Então ele começa por 2 anos a agir na família dele, sendo ali o filho perfeito, até que ele vê uma oportunidade e consegue matar o próprio pai enquanto ele dorme. Mesmo que ele tenha ficado 2 anos sendo o melhor filho do mundo, ele nunca esqueceu o que ele fez com sua mãe. Ele conclui dizendo que ele odeia soldados, odeia guerreiros, e principalmente os vikings dinamarqueses, porque eles são previsíveis demais. E o fato de que Thorfinn tá há 10 anos com ele e ainda não conseguiu matá-lo prova quão burro ele é. E isso faz Thorfinn pensar, porque até então ele sempre teve muito claro na mente dele que Askeladd era o objetivo, ele tinha que matá-lo e já era, vingar o pai. Mas ao mesmo tempo, depois de 10 anos, ele construiu alguma espécie de laço pai e filho, por mais deturpado que possa parecer. E ele sabia, mesmo que no subconsciente, que se ele ganhasse, que se algo acontecesse, ele não teria mais ele ali. Porém, Askeladd diz que ele já foi útil o suficiente e meio que demite ele do bando dele, deixando Thorfinn sem chão. Thorfinn não se dá por vencido e começa a perseguir o Askeladd pelas ruas ali da vila, sendo que ele é parado por guardas e preso. Enquanto isso acontece, a celebração da volta do Canute está acontecendo na sala do trono do rei Swen, com todo mundo ali, ai que maravilha, blá blá blá. E nisso o rei faz um pronunciamento, dizendo ali que agora que Canute voltou as coisas vão mudar e tal, e que eles irão continuar sua campanha contra a Irlanda, que é um lugar que eles já estão atacando e blá blá blá. E nisso Askeladd fica ali, isso aí, se eles atacarem a Irlanda eu vou poder ficar de cabeça nessa batalha, eu vou crescer aqui. Até que o rei, em uma virada surpreendente, fala que na verdade eles vão atacar uma terra que já tá desrespeitando eles há algum tempo, atacar Gales, a terra natal de Askeladd e onde ele é o herdeiro legítimo. Com isso, ele faz um apelo ao rei para que Gales não seja atacada. Nesse momento, o rei fala com Askeladd e meio que dá um papo nele, tudo bem, você é leal e blá, mas no ouvido dele, ele fala, Canute ou Gales, escolha. Ele fez uma pesquisa sobre o Askeladd desde aquele momento que ele se conheceu pela primeira vez, e ele sabe que o Askeladd muito provavelmente é filho de escravo, o caralho. Ele diz ali que não tem nenhum interesse com Gales, ele só quer Canute morto. Afinal, a economia de Gales é a produção de mão de obra escrava, e isso mexe bastante com Askeladd. E esse é o episódio final. O final que eu falei que era o melhor. Depois de ouvir isso, Askeladd tira a mão do rei do ombro dele e começa de uma maneira bem louca a desafiá-lo, falando que ele odeia os dinamarqueses, que ele não pode falar assim com ele. Afinal, ele é Lucius Artorius Castus, o herdeiro legítimo da Britânia. Ele que deveria ter essa coroa na cabeça e não ele. Quando todo mundo fica tipo, que isso, o cara endoidou? Ele mostra que a espada dele está no alcance do pescoço do rei. E enquanto fica essa tensão dele dando essa de maluco, tentam fazer uma finta ou alguma coisa, porém Askeladd, de maneira súbita, decapita o rei Swen. Ele começa a matar todo mundo daquela sala, todos os soldados que tentam pará-lo. Nesse momento, quando o Thorkel vai entrar também para parar o Askeladd, Canute vê através do que ele tá fazendo. Ele não jogou o jogo de Swen, ele tá fazendo um teatro. Ele não escolheu salvar um ou outro, ele escolheu salvar os dois, Canute
e Gales. Enquanto isso, Thorfinn foi preso, sendo que ele recebe a visita do Leif Erikson, já mais velho, que viu ele ali e depois de 10 anos sem o ver, quer levar ele de volta pra vila, na Islândia, o caralho. Então ele fala pra ele que se eles saírem daí, eles finalmente podem procurar aquela lenda, Vinlândia, um lugar sem guerras, sem fome, sem escravidão, o famoso qualquer lugar menos aqui. Então, Leif liberta ele da prisão, porém, quando eles já estão preparados para sair, Thorfinn não aguenta e volta correndo para a sala do trono do rei, na qual ele vê um banho de sangue que o Askeladd está fazendo, e quando ele vai salvar o Askeladd dessa situação, Canute aproveita a brecha e enfia a espada no peito dele, finalizando o teatro do Askeladd. Canute, sendo o assassino do rei, finalmente será reconhecido como legítimo herdeiro e o favorito ao trono, além de que Askeladd sabe que ele irá deixar Gales em paz. Com Askeladd morrendo no chão, Thorfinn pega ele e fala pra eles irem, o caralho, ele não pode morrer. E eles começam um diálogo, basicamente um monólogo do Askeladd, que é assim, uma das melhores coisas já escritas na história. Onde Askeladd diz ali que ele dá a vida dele pra ele. Vai, dá o último golpe. Você finalmente vai concluir sua vingança. Thorfinn não quer isso, ele não quer perder ele. E Askeladd diz que ele realmente não sabe o que fazer depois de matar ele. Ele não pensou nessa parte. Depois de vingar meu pai, depois de matar o grande assassino que ele caçou por anos, o que você vai fazer depois disso? Qual é a finalidade? Thorfinn percebe o vazio que tá começando a consumir o coração dele, porque ele tá vendo o seu sentido de viver desaparecendo. E quando Canute tenta tirar ele ali, por reflexo, Thorfinn corta a cara de Canute por ser o cara que tá tirando a vingança dele. Thorfinn é novamente aprisionado, enquanto Canute é reconhecido como o legítimo rei. E é assim que a primeira temporada de Vinland Saga acaba, com um final catártico e de forma alguma é um final feliz. Além da animação extremamente bem feita e extremamente fiel ao mangá, as coreografias das lutas extremamente dinâmicas e bonitas, e outros aspectos técnicos como a trilha sonora muito bem colocada, muito bem escolhida. Os capítulos que eles escolheram para adaptar nessa primeira temporada foram perfeitos e o final da temporada foi escolhido de maneira perfeita também. Uma narrativa contada nesses 3 personagens principais, né? Thorfinn, Canute e Askeladd. Um é um garoto selvagem, assassino, tem como objetivo simples vingar o seu pai e matar o líder de seu bando, na qual ele nutre uma figura paterna. Canute, por outro lado, tem seu desenvolvimento próprio, saindo de um garoto tímido e frágil para um líder nato extremamente idealista e determinado em suas ações. E Askeladd, um filho de uma escrava e de um governante que se ressente pelo poder que nunca teve, mesmo tendo sangue para isso, então formou um bando mercenário para talvez conseguir conquistar de maneira mais árdua um espaço no reino, na corte e na coroa. E a forma como Askeladd se redime, não tendo uma morte honrosa de maneira alguma, até porque o significado de sua morte poucas pessoas sabem. Pro mundo ele é o assassino louco do rei, mas pra gente ele sabe que naquele ato ele salvou um país. Eu lembro que quando eu terminei esse anime eu fiquei com um misto tão grande de caralho, que bagulho foda, um vazio de sentir o desespero do Thorfinn em literalmente ver o sentido da vida dele se esvair nos seus olhos sem que ele pudesse fazer nada. É um misto de sensações que é muito, mas muito bem feito. Antes de eu te liberar, só algumas paradas importantes que eu tenho que falar. É o seguinte, muito obrigado pelo crescimento do canal. O vídeo de Vagabond que eu postei sem muita intenção já ultrapassou os 100 mil views. A gente já tá chegando em 20 mil inscritos. Que porra é essa? No começo do ano eu não tinha nem 1000 e agora já tá nos 20 mil, loucura. E além disso, essa semana, no fim da semana, sexta, sábado, sei lá, vou ver, a gente vai ter o primeiro Dante Responde. Então aqui no campo dos comentários, além do comentário que você quiser fazer sobre esse vídeo, mande também perguntas, sugestões, teorias sobre qualquer coisa que você quiser para que eu responda no vídeo Dante Responde. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Tchau, tchau.